Com mais uma semana começando, a gente quer saber como fica o tempo nos próximos dias, principalmente com a chance de novos temporais e o que isso pode provocar. Dá até medo de perguntar agora para Marco Antônio Mendes, que está aqui comigo já. Marco, tem mais previsão de chuva forte, tipo aquela que caiu na sexta-feira, com o vento que saiu levando tudo? Ô, Thaís, boa noite para você que acompanha a gente. Pois é, essa semana vai ser um pouquinho mais estável aqui em São Paulo. Pode ser que em algum outro momento tenha uma chuva assim mais isolada, aquela que cai numa região, na outra não, mas o alerta fica mesmo mais para o fim da semana. A partir de sexta-feira, a gente vai começar a ver essa virada no tempo por aqui de novo, viu? Bom, a semana que passou, você sabe, né? Ela foi decisiva em todo o país. Isso porque mudou totalmente o padrão da atmosfera, acabando oficialmente com aquele período de seca e começando de vez, então, o período de chuvas. Em São Paulo, esses próximos dias vão ser de algumas nuvens no céu, temperaturas em elevação e um pouco também de sensação de abafamento. E pode cair também uma chuva no ponto da cidade e no outro não. A partir de amanhã, então, o sol volta e o ar mais quente entra na cidade. Veja que as temperaturas, então, elas não chegam a bater os 30 graus nesses próximos dias. Elas sobem um pouco, mas fica aqui na casa dos 27, 28 graus, 29 também. E aí na sexta-feira o tempo vai começar a mudar. E é no fim de semana que a chuva pode ser mais generalizada, inclusive com risco de novos temporais. Vamos continuar monitorando e atualizando dia após dia. Agora, no restante do país, a gente começa a ver uma chuva um pouco mais frequente. Esse mapa aqui mostra a chuva esperada para toda essa semana. E veja que a chuva, ela começa a se espalhar também para várias outras regiões do país. As áreas que estão num tom assim um pouco mais escuro, um pouco mais roxo, também mostram os locais em que a chuva ela vem um pouco mais volumosa. E aí eu destaco principalmente o sul do país, especialmente o Rio Grande do Sul, que tem volumes acumulados de chuva entre 50 a 100 milímetros durante toda essa semana. Também o centro do país vai ter muita chuva, como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e até o interior do Nordeste também. São volumes bem significativos, chegando ali aos 100 milímetros. O Sudeste é que vai ficar devendo chuva nessa semana. Algumas pancadas e até temporais podem cair em algumas áreas. E aí eu destaco principalmente, então, o Triângulo Mineiro. Essa chuva, a gente sabe, ela é super bem-vinda para poder ajudar a resolver o problema da seca, né? Que já tem ajudado a melhorar, inclusive, ali a umidade do solo em algumas regiões, que é bem importante para poder diminuir as queimadas que continuam acontecendo. Vamos continuar então agora, porque a partir de agora, então, esses temporais que eu falei aqui vão começar a ficar um pouco mais frequentes, tem alertas para algumas regiões, especialmente para o Rio Grande do Sul, porque é uma nova frente fria que começa a se formar então no Rio Grande do Sul depois de um fim de semana que foi até bem ensolarado no estado, né? Isso vai favorecer então a formação de nuvens bem carregadas. Em algumas cidades, então, o que a gente vê é que o tempo, inclusive, já está virando, ou seja, tem ali a chance de temporais ainda nessa noite até amanhã e basicamente do oeste e o sul gaúchos. Mas principalmente nessa área que a gente vê aqui em laranja no mapa, pegando cidades como Uruguaiana, Bagé, Santa Maria também. E essas instabilidades elas devem avançar para todo o estado ainda nessa terça-feira, inclusive para Porto Alegre. As chuvas elas só devem dar uma trégua mais para o fim da semana, quando então elas começam a se deslocar para outras regiões. Também pode chover forte em todas essas áreas que a gente vê, principalmente em verde um pouco mais escuro aqui no mapa. Atenção às capitais do Centro-Oeste, como Brasília, Goiânia, Cuiabá, Campo Grande também. O dia deve ser de muitas nuvens com pancadas de chuva e até trovoadas. Só não deve chover basicamente nessas áreas que a gente vê mais claras aqui no mapa, principalmente em amarelo. É o caso de Belo Horizonte e também do Rio de Janeiro. Apesar de não chover, o céu deve ter muitas nuvens e as temperaturas, veja, podem bater aqui os 30 graus de máxima. Situação semelhante também em Fortaleza e em Teresina, só que em Teresina o calor fica mais intenso, com a temperatura podendo alcançar aqui aos
38 graus de máxima. E o que dá para a gente poder adiantar para esses próximos dias também é que, de uma forma geral, Thaís, a gente vai ter temperaturas um pouco mais normais para essa época do ano, nada daquele calorão que a gente vinha passando pelas semanas anteriores. Então vai dar para a gente dar uma aliviada um pouco naquele calorão como todo, tendo uma semana um pouco mais tranquila, um pouco mais normal. Porque não é legal a gente não reclamar, né? Tá muito quente, a gente reclama, tá muito frio, a gente reclama, chove pouco, a gente reclama, chove muito, a gente reclama. O que nós não queremos é que seja com uma força tão absurda que gere problemas de saúde, gere prejuízos, que aconteça o que aconteceu aqui em São Paulo, né, Marco? O normal climático é o que a gente gostaria que fosse sempre, né? Pelo menos nesse momento. De reclamar. É isso. Uma boa noite, Thaís. Obrigada, Marco, para você também.